noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à Casa da Esperança, agora de forma virtual. Que Jesus, em sua infinita misericórdia, nos envolva em sua luz, em seu amor, em sua paz na noite de hoje. Vamos então fazer a nossa leitura do Evangelho. Capítulo 8. Escândalos. Se vossa mão é um motivo de escândalo, cortai-a. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham escândalos. Mas ai do homem por quem o escândalo venha. Se alguém escandalizar um desses pequenos que crê em mim, seria melhor para ele que se lhe pendurasse ao pescoço uma dessas mós que um asno gira e que o lançassem no fundo do mar. Tende muito cuidado em não desprezar nenhum destes pequenos. Eu vos declaro que, no céu, seus anjos veem sem cessar a face de meu Pai, que está nos céus. Porque o Filho do homem veio salvar o que estava perdido. Se vossa mão ou vosso pé vos é um motivo de escândalo, cortai-os e atirai-os longe de vós. É bem melhor para vós que entreis na vida não tendo senão um pé ou uma só mão, do que terdes dois ou serdes lançado no fogo eterno. E se vosso olho vos é motivo de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. É melhor para vós que entreis na vida não tendo senão um olho, que terdes os dois e serdes precipitado no fogo do inferno. São Mateus, capítulo 5, versículos de 29 a 30. Que fica então para a nossa reflexão. Convidamos a facilitadora da noite, nossa irmã Juliana, que Jesus, em sua infinita misericórdia, envolva a nossa irmã em muita luz, em muita inspiração, e que ela possa nos trazer o esclarecimento da noite banhada em muita luz. Boa noite, queridas irmãs, queridos irmãos. Um prazer, mais uma vez, esse encontro virtual. Ansiosa, confesso, pelo nosso reencontro lá na nossa casa, aquele ambiente tão acolhedor, tão afetivo, mas esse dia está próximo, eu creio. Vamos continuar então os estudos da obra Jesus no Lar e hoje o capítulo 36. O problema difícil. Jesus foi muito simples e muito singelo nesse texto, mas não obstante a simplicidade, ele é muito necessário, principalmente nesse mundo de cancelamentos nas redes sociais, quando queremos dizer como o outro vai pensar, como o outro vai se comportar. O Twitter, o Instagram, o Facebook, eles querem dizer como a gente tem que pensar. Se alguém fala alguma coisa, aquilo já é levado à 10ª potência. E a gente tem que pensar 1000 vezes antes de falar até o que pensa. Então, esse capítulo chama a atenção para essa necessidade de cada um cuidar da própria vida e do próprio caminho. Eu vou fazendo a leitura e vou realizando algumas intervenções para que fique tudo bem claro. Então, que Jesus nos oriente e que tudo ocorra de modo a colaborar no nosso entendimento. Então, capítulo 36, o problema difícil. Entre os comentários da noite, um dos companheiros mostrou-se interessado em conhecer a questão mais difícil de resolver nos serviços referentes à procura da luz divina. Nesse primeiro momento, já me chama muita atenção que ele não queria saber uma das questões mais difíceis, não. Ele queria saber qual a questão mais difícil, qual o maior entrave nessa procura da luz divina. E o que é essa luz divina? Se não a plenitude, se não o reino de Deus, se não a vida eterna.
E aí ele complementa a pergunta: em que setor da luta espiritual se colocaria o mais complicado problema? Mestre, que ponto da minha vida eu devo dar mais atenção, estar mais atenta? Depois de assinalar variadas considerações ao redor do assunto, o mestre fixou no semblante uma atitude profundamente compreensiva, como não poderia deixar de ser, e contou. Um grande sábio possuía 3 filhos, jovens, inteligentes e consagrados à sabedoria. Em certa manhã, eles altercavam a propósito do obstáculo mais difícil de vencer no grande caminho da vida. Quem são esses jovens? Inteligentes e consagrados à sabedoria. Eu associei a própria humanidade. Somos nós. Ou alguém aqui duvida que Deus confia e assim nos enxerga? Trazemos as nossas potências da alma. Somos portadores de todas as ferramentas necessárias ao nosso aprimoramento e ao aprimoramento coletivo. Somos dotados de inteligência e sabedoria, assim como esses jovens. Mas, também como eles, tropeçamos em discussões, em conflitos. E o que é que esse pai, assim como nosso pai, também fez? No auge da discussão, prevendo talvez consequências desagradáveis, o genitor benevolente chamou-os a si e confiou-lhes curiosa tarefa. Iriam os 3 ao palácio do príncipe governante, conduzindo algumas dádivas que muito lhes honraria o espírito de cordialidade e gentileza. Então observemos que o pai percebeu bem, eles estão discutindo. Acho que está faltando um pouco de gentileza. Então as questões comportamentais eram um entrave para esses filhos. O convívio entre eles estava complicado porque um ficava impondo a opinião ao outro. Então esse pai queria despertar aquelas consciências para o outro lado da moeda, para a necessidade do entendimento. Então a missão foi assim, eles iriam levar, os presentes, as dádivas, e o primeiro seria o portador de rico vaso de argila preciosa. O segundo levaria uma corça rara. O terceiro transportaria um bolo primoroso da família. O trio fraterno recebeu a missão com entusiástica promessa de serviço para a pequena viagem de 3 milhas. No entanto, a meio do caminho, principiaram a discutir. Esse parágrafo eu associei imediatamente essa pequena viagem de 3 milhas ao momento que cada um de nós está vivendo agora. Essa pequena viagem, esse espaço curto de tempo, nada mais é do que essa experiência encarnatória, esse momento, essa oportunidade. Porque sabemos que isso leva eras, mas estamos aqui agora, nessas 3 milhas, percorrendo esse caminho curto. E ainda assim, como esses 3 aqui, no meio do caminho, principiamos a discutir. O depositário do vaso não concordou com a maneira pela qual o irmão puxava a corça delicada, e o responsável pelo animal dava instruções ao carregador do bolo a fim de que não tropeçasse, perdendo o manjar. Este último aconselhava o portador do vaso valioso para que não caísse. Imagine, cada um ficava dizendo ao outro como cumprir a sua tarefa. Quantas vezes a gente vê isso? Até na própria casa espírita. O tarefeiro espírita, às vezes, ele está tão preocupado em observar como o outro está cumprindo a sua tarefa, que se esquece da própria tarefa. O pequeno séquito seguia estrada fora dificilmente, porquanto cada viajor permanecia atento a obrigações que diziam respeito aos outros, através de observações acaloradas e incessantes. O que eu chamo a atenção aqui, meus irmãos, é que ele qualifica essas observações como acaloradas e incessantes. Então não eram observações pedagógicas, não eram feitas com generosidade, com afeto, com tolerância, com indulgência.
Porque o que é a indulgência? E aí a gente vai para o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, e eles nos traz. E aí é que a gente percebe como esses irmãos fugiam desse conceito, nessas discussões acaloradas, nessas imposições, sem enxergar o lado do outro, querendo sempre que o outro haja segundo os nossos referenciais e os nossos pontos de vista. E ele diz, no capítulo 10, que a indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço. Mas mesmo nesse caso, tem o cuidado de os atenuar, tanto quanto possível. E ele nos adverte, sejamos severos para conosco e indulgentes para os outros. E aí ele diz sempre para a gente tentar enxergar o lado bom. E quando a gente for falar de alguma coisa, entre aspas, reprovável, que a gente se utilize do melhor tom, que a gente realmente passe pelo crivo da necessidade. Então, entre aqueles irmãos, faltou um pouco de indulgência. E naquelas discussões acaloradas, o que aconteceu? Em dado momento, o irmão que conduzia o animalzinho ouvida a própria tarefa, a fim de consertar a posição da peça de argila nos braços do companheiro. E o vaso, premido pelas inquietações de ambos, escorrega de súbito para espatifar-se no cascalho poeirento. Com o choque, o distraído orientador da corça perde o governo do animal, que foge espantado, abrigando-se em floresta próxima. O carregador do bolo avança para assustar-lhe a fuga, internando-se pelo mato adentro, e o conteúdo de prateada bandeja se perde totalmente no chão. Então aqui ele fala das consequências da invigilância no desempenho das nossas próprias tarefas. Porque quando a gente está de olho na vida do outro, a gente acaba esquecendo a própria missão, os próprios afazeres. Desapontados e irritadiços, os 3 rapazes tornam à presença paterna, apresentando cada qual a sua queixa e a sua derrota. Então eles ficaram ainda irritados e certamente nessa apresentação das queixas e da derrota era cada um apontando o equívoco do outro e eles regressam ao pai. Então tem um texto de Emmanuel que no livro Palavras de Vida Eterna, que ele fala, observemos amando, e traz aquela passagem, primeiro tira a trave do teu olho para depois tirar o argueiro do olho do teu irmão, que está em São Mateus. E ele fala do amor, desse olhar amoroso que a gente deve ter para os nossos semelhantes, e cita personagens, né, dessa passagem de Jesus pela terra. Então ele cita que enquanto para muitos Maria de Magdala era impertinente, né? Para Jesus não. Para Jesus era luz, tanto que foi para ela que ele fez a primeira aparição. Enquanto para muitos Zaqueu era ambicioso, só pensava em dinheiro e seria terrível para Jesus. Jesus foi criticado por se hospedar. Jesus via em Zaqueu um homem disposto a ser melhor. Um homem disposto a renunciar em prol de uma missão maior. Então Jesus nos dá muitos exemplos. Observemos Paulo de Tarso, Saulo. Paulo foi um perseguidor dos cristãos, mas Jesus enxergava todas as potencialidades de Paulo e não desistiu dele. Talvez nós, no lugar de Jesus, fôssemos muito mais severos com pessoas como Maria, como Paulo. Mas Jesus não, porque ele já tinha encontrado a própria luz, ele conseguia enxergar a luz de todos quanto se aproximassem dele. E é esse o nosso desafio, e talvez esse pai, quando deu essa missão para esses 3 filhos, era isso que esse pai queria. Que esses 3 filhos descobrissem a sua própria luz. Então ele diz, observemos amando, Emmanuel diz. E ele diz que quando a gente vai falar dos nossos semelhantes, a gente é severo,
a gente usa de rispidez, coisa que quando é para julgar o nosso próprio comportamento, somos benevolentes. E o próprio capítulo 10 também fala isso, quando ele diz: hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho e depois então vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. E ele complementa que uma das grandes insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal de outrem antes de vermos o mal que está em nós. E o que é que ele orienta? Que é preciso que nós saiamos do nosso campo, que a gente faça uma observação de fora das nossas próprias atitudes e façamos aquela pergunta: o que eu pensaria se eu visse alguém agindo como eu estou agindo? É esse olhar do espelho que precisamos fazer. Olhar o outro dentro da perspectiva da história, das vivências do outro. Muitas vezes nós temos a cura para a doença do outro e não conseguimos sequer nos enxergar como enfermos. Temos o remédio para a doença do outro e nem sabemos que estamos doentes. Temos a solução para o problema do outro e nem enxergamos o nosso próprio problema. Nos consideramos tão perfeitos ou evoluídos ou adiantados, nessas 3 poucas milhas, que queremos ditar ou dizer ou julgar o comportamento do outro, esquecendo a nossa tarefa. E o Evangelho nos convida a fazermos exatamente o contrário, porque a gente só pode colaborar com a evolução do outro quando a gente se melhora. Porque aí a gente não vai julgar. Aí sim a gente vai amar, ajudar amando. Então a grande questão, que a pergunta que foi feita a Jesus, qual é essa grande questão? E essa grande questão é justamente o se despojar desse orgulho. Porque certamente é o orgulho que nos impede de enxergar as nossas imperfeições e os nossos defeitos. Então a grande questão é esse exercício de autodescoberta, é o autoconhecimento, é a análise da nossa própria vida. Então que a gente consiga, às vezes a gente acorda naquela atitude reativa, estamos nos tornando pessoas reativas, a gente vai recebendo o que o dia traz, então a gente já acorda no automático, a gente não tira aquele momento, o que é que eu espero de mim hoje? O que eu quero fazer? Não, a gente vai recebendo as influências do dia, dos nossos companheiros de trabalho, dos nossos familiares, e às vezes a gente entra numa roda de fofoca e tem uma frase que diz que a fofoca é a ocupação da vida dos desocupados. E às vezes entramos nessa desocupação, na maledicência, no julgamento, e aquilo rebaixa a vibração. Então nós temos que abrir a nossa consciência para entender que nós somos vetores de luz, que o nosso comportamento, o nosso pensamento interfere na psicosfera. E não, nós só vamos recebendo e reagindo, recebendo e reagindo. Nós somos construtores. E é isso que o Evangelho e o texto e Emmanuel, no texto Observemos Amando, nos coloca como desafio. Sejamos mais severos conosco. Modifiquemos a nossa jornada. Pratiquemos o exercício do espelho, da reflexão. Então, voltando ao texto, quando esses filhos regressam, depois desse fracasso no caminho, o que é que a gente espera? Que esse pai vai estar bravo, exasperado, mas ao contrário, o que é que, como ele é muito benevolente, o que é que esse pai, o sábio, porém, sorriu e explicou-lhes. Então, esse pai recebe os seus filhos com um sorriso, ou seja, talvez ele já supunha que seus filhos sucumbiriam naquela missão, conhecendo bem como nosso pai também nos conhece.
Então ele imaginou que os filhos talvez não se saíssem muito bem nessa tarefa. E aí ele dá uma lição belíssima. Ele diz aos seus filhos: aproveitem o ensinamento da estrada. Se cada um de vocês estivesse vigilante na própria tarefa, não colheriam as sombras do fracasso. O mais intricado problema do mundo, meus filhos, é o de cada homem cuidar dos próprios negócios, sem intrometer-se nas atividades alheias. Enquanto cogitamos de responsabilidades que competem aos outros, as nossas viverão esquecidas. O que é que ele diz? Aprendam a lição. Por que isso aconteceu? Que é aquele exercício que devemos fazer toda noite. Como eu me comportei hoje? Eu fiz determinada coisa que eu não deveria ter feito. Para se culpar? Não. Para aprender, para evoluir, para amadurecer. E o que é que ele diz? Se cada um tivesse preocupado com a própria missão, vocês não teriam fracassado. Isso se aplica para o nosso dia a dia. Se cada um de nós estiver preocupado com a sua própria evolução, a gente não muda o outro. Então tenhamos serenidade. Emmanuel, num outro texto, salvo engano, o nome Pessoas Difíceis, algo assim, que eu ouvi recentemente na voz de Haroldo Dutra, ele fala: tenhamos serenidade para entender quando o companheiro nosso de jornada age de uma forma que não é a forma que nós julgamos ideal, é a forma que ele sabe viver, é a forma que se adequa ao estilo de vida dele. E às vezes, talvez até em relação a alguns, a gente esteja um pouco adiante, mas cada um tem seu tempo, assim como outros estão adiante de nós e precisam compreender o nosso caminho, o nosso estágio. Tem uma música muito bonita que é Me Curar de Mim, que ela fala justamente isso. Fiz em mim uma faxina e encontrei no meu umbigo o meu próprio inimigo que adoece na rotina. Então a gente acorda voltado para o eu, no automático, a gente deixa de enxergar, a gente olha a forma que o outro está agindo, mas nem sempre a gente observa as necessidades do nosso irmão. A gente vive naquele eu. E ele fala também, ela diz que o ser humano é esquisito, armadilha de si mesmo. Fala de amor bonito e aponta o erro alheio. Via o mundo num só corpo, no caso dela, um de 1,60 m. A ele deve estar atenta, não posso mudar o outro. E ela está corretíssima, essa música é de Flaira. E ela diz como é difícil, depois ela fala que ela precisa se curar. Ela fala: eu quero me curar de mim. E ela diz que precisamos nos reconhecer. Às vezes somos maus, hipócritas, interesseiros. E ela, como dói a gente expor as nossas feridas. Dói a gente se despir dessa forma. Mas como então vamos nos curar se não fizermos esse exercício, se não nos expormos, se não encontrarmos os nossos pontos e com ele dialogarmos? Sabemos que temos as nossas imperfeições, todos têm, todos que estamos aqui. Então, como nós vamos curar se não enxergarmos? Então, e como nós vamos enxergar os nossos se a gente está preocupado com a jornada do outro? Então, nosso grande desafio é essa cura interior. A gente se curar da gente. Eu quero me curar de mim. Eu preciso corrigir o meu caminho.
E então Jesus calou-se pensativo e uma prece de amor e reconhecimento completou a lição. Como sempre, ele conclui com uma prece. E como a partir daquele momento aquelas pessoas devem ter sido diferentes. Aliás, a partir de cada momento de Jesus, certamente essas pessoas eram diferentes. E aí a gente sabe que o desafio, depois de tudo que a gente leu, é encontrar esse caminho para ser um homem de bem. E o Evangelho no capítulo 17, ele dá a receita. E a receita é simples, a gente sabe que o que Jesus nos propõe é de uma simplicidade assustadora. Mas a gente fica complicando. A gente fica complicando por essa vida corrida. E a gente, quando alguém critica na internet, a gente opta por dar ouvidos e por entrar naquele efeito manada. Já que está falando, eu vou falar também. E nadar contra essa corrente, às vezes é antiquado, às vezes se você não concorda é porque quer ser a diferentona, é porque às vezes quer se aparecer, como dizem. Mas a gente tem que persistir. Persistir no nosso caminho, porque a partir da nossa autoiluminação a gente consegue iluminar o caminho de quem está com a gente. E aí o que é que esse homem de bem ou essa mulher de bem precisa fazer? O homem ou a mulher de bem é indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência. E tem presente esta sentença do Cristo: atire-lhe a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. Quantas vezes perdoamos nossas faltas e o nosso semelhante pratica coisa até menos gravosa, mas julgamos com uma severidade tremenda. Esquecemos que só existe um que pode julgar o nosso comportamento e o comportamento do nosso irmão. Nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. Se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem, que possa atenuar o mal. Sabemos que em algum momento é necessário reforçar ou falar de algum comportamento, mas que façamos isso com amor. Então, como o Evangelho indica, sejamos severos conosco, mas sejamos indulgentes com o nosso próximo. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si melhor do que na véspera. E esse trabalho incessante é muito próprio da doutrina espírita. Quem abraçou a doutrina espírita sabe que entrou num caminho sem volta de luta consigo. A doutrina nos chama para reflexão, nos chama para esse autorreconhecimento. Quem verdadeiramente eu sou? E esse texto, ele é muito claro quando ele diz que o nosso grande desafio é esse: cuidar da própria evolução e da própria missão. E para fazer isso a gente precisa se conhecer. E é o chamado do Espiritismo. Vamos nos conhecer. Vamos fazer esse exercício de enxergar os nossos defeitos, dialogar com os nossos monstros. Sou egoísta? Sou hipócrita? Quem nunca? Como posso melhorar? Como esses 3 jovens, precisamos de mais gentileza e cordialidade? É aí que eu vou trabalhar. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nesse momento difícil, que certamente quer nos ensinar alguma coisa, quantas vezes Jesus quer nos ensinar, em quantas oportunidades. Então paremos um pouco, reflitamos sobre o nosso propósito existencial.
nos coloquemos em nosso lugar de pensamento, de reflexão, de encontro com o nosso verdadeiro eu. Porque enquanto estivermos preocupados com as tarefas dos nossos semelhantes, a nossa permanecerá inacabada. E se a gente não faz a nossa tarefa, a gente prejudica todo o nosso grupo. Porque quando a gente amadurece todos que estão ao nosso redor. Então eu quero agradecer a oportunidade da casa. Vamos então nos curar de nós mesmos, buscar com carinho, viu, gente? Eu falo assim, não é com severidade, assim como a gente tem que ter amor para com os nossos semelhantes, ser severo quando o Evangelho fala de ser severo, mas é ser severo com amor, com carinho, com aceitação, com perdão, o alto amor. Então, que a gente aceite a condição que estamos, nos propondo a melhoria, mas sempre nos abraçando. Sempre abraçando a nossa história, nosso passado, nossas experiências. Então, muito obrigada, casa, mais uma vez. Obrigada a todos vocês. Até a próxima. Reitero mais uma vez a saudade que estou de todos e da casa. E certamente em pouco tempo estaremos juntos. Tenham todos uma noite de muita paz, uma semana de muita luz, de muita evolução, sempre auxiliando os nossos irmãos. Assim seja, meus amigos. Agradecemos ao farto esclarecimento que nos trouxe Juliana, a nossa irmã querida, nessa noite. Que Jesus nos dê uma noite de muita paz, de muita luz, de muita proteção. Vamos pedir, então, aos passistas que eles possam nos enviar as suas energias curativas de amor e logo após os abraços virtuais. Que Jesus nos ilumine, agora e sempre. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz